Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, estou fazendo um vídeo aqui agora, uma matéria interessante. Estamos vendo que para o subsídio está tendo uma velocidade muito grande para a aprovação dos valores do subsídio, das emendas suplementares, né, das emendas que vão ser colocadas lá, mas a gente não vê nenhuma tramitação da Câmara Municipal a respeito dos ônibus que estão rodando, que estão muito ruins, dos veículos que estão vencendo no decorrer dessa semana de uma empresa aí, e ninguém fiscaliza o transporte está ruim, eu senti isso na pele. Você não pode sair de casa no sábado, de noite ou de tarde, porque a demora é muito grande. E eles perguntam, por que o povo está andando mais de carro? Por esse motivo, que não tem ônibus e não tem uma qualidade do serviço. E outra coisa, não estão preocupados com a saúde física e mental dos motoristas que estão aí desgastados emocionalmente, que estão aí adoecendo e causando transtorno à população. Então, se torna muito difícil de você trabalhar hoje, entendeu? E eu não entendo o que está acontecendo na cidade. A cidade se encontra abandonada no termo do transporte. A BH Trans fiscalizava, a BH Trans fazia a sua obrigação, e no decorrer de vários anos, a BH Trans foi acabando, e foi acabando, e foi acabando, e até agora, recentemente, criaram uma nova empresa, que é o Sumob, e essa empresa, até o momento, não fez nada para a população. Não apresentou nenhuma melhoria e só fica numa falação, e a política todos os dias comendo. E nada de melhoria no sistema. Então, gente, é muito complicado essa situação. E o usuário, preocupe com o motorista, porque sua vida está na mão dele. Então, vamos passar a ter respeito com esses profissionais do transporte que muitas das vezes estão ali sofrendo calado e porque não conseguem reagir, não conseguem sair e procurar outra coisa nesse momento que o mercado se encontra instável. Então eu peço a todos vocês que prestem atenção quando você for falar alguma coisa, trazer os seus problemas para dentro do transporte público, tá bom? Enquanto Câmara Municipal de Belo Horizonte fica preocupada em montar comissão para discutir aumento da passagem, a população do Barreiro todo dia sofre com transporte ruim, com transporte precário. Hoje, mais uma vez, por coisas que não sabemos o que aconteceu, se foi falha mecânica ou com certeza foi falha mecânica, falha elétrica, né? Um ônibus pegou fogo na Sinfrônio Brochado no horário de pico, colocando a vida de demais pessoas em risco. E os vereadores de BH não se pronunciam a respeito disso, mas ficam tentando fazer palanque em cima do reajuste da tarifa. E eles esqueceram que tem um contrato, que esse contrato tem de ser cumprido, e esse contrato não era cumprido há muito tempo por políticas do ex-prefeito, que mentiu e iludiu essa população, enganando o tempo todo, prometendo ônibus novos e sempre se auto-beneficiando com o voto da população. Então eu não vejo nenhum vereador de Belo Horizonte se pronunciar a respeito a esse fato triste que aconteceu na região do Barreiro. Mais uma vez, acontece um fato triste desse e a população fica a mercê, e os vereadores não se pronunciam, nem do Barreiro. Entendeu? Wesley da autoescola, que é presidente da Secretaria de Transporte, não fala nada. Gabriel Azevedo não vem a público para bater no peito e falar que decisões têm de ser tomadas o mais rápido possível contra essa empresa. A única decisão que o senhor nobre Gabriel Azevedo tomou foi acabar com a BH Trans bem antes de acabar com o processo e mostrar quem são os culpados pelos problemas que está acontecendo na cidade. É muito fácil isso, né? Filho feio não tem pai.
Mas essa é a situação de Belo Horizonte que vocês vão ver no decorrer do vídeo. Bom, a notícia que eu tenho é que a Câmara Municipal de Belo Horizonte está defendendo que a passagem volte imediatamente para R$ 4,50. Para isso, nós temos tramitando lá um projeto de resolução que, assim que votado, já determina isso. Mas, claro, ele não resolve a solução, o problema a longo prazo. E a solução passa por um sistema de quilometragem. E aí vem a pergunta de quanto é o quilômetro. E há números que são apresentados de maneira diferente pela Prefeitura e pelo SETRA. Para a passagem ser mantida a R$ 4,50, a Prefeitura apresenta um valor de R$ 465 milhões como subsídio. Com este valor, eles iriam, a passagem volta a R$ 4,50. Ocorre que a Prefeitura está disposta a colocar no momento... Olá, gente, boa noite a todos. Vamos ler mais uma parte aqui do contrato, que eu acho que os vereadores, não sei onde que eles estavam não, porque o vereador Braulio fala algumas coisas que não tem consistência. O vereador Gabriel Azevedo fala umas coisas que não tem consistência. A Câmara está brincando de casinha com a população, fazendo a população de bobo, em vez de tentar resolver o problema que está aí na cidade. Mas é aquele ditado que eu falo sempre, né? Filho feio não tem pai. E essas são as dificuldades que o transporte tem todos os dias. Vou ler uma parte do contrato para vocês entenderem como que tem muitas dificuldades com os vereadores, que eles querem sempre fazer política com o povo mineiro. Opinar tecnicamente nos pedidos de revisão do contrato, autorizada prévio desenvolvimento das atividades, assessoria ou cumprimento do serviço, bem como implementação de projetos associados, zelar pela boa qualidade do serviço, receber e apurar as reclamações e sugestões dos usuários, aplicar às concessionárias as penalidades legais regulamentadas no contrato, exceto penalidade de declaração de indonência para licitar do contrato, como administrativamente publicamente, que será aplicado pelo poder concedente, fiscalizar e investigar a utilização e conservação de bens de veículos à concessão e facultará a realização de vistoria sistemática, realizar auditorias públicas nas contas e registro das concessionárias na operação do Citibus, dentre outras, apresentado nos seus informativos processos, fundamentados, chave sã. Não dá para... Olha aí para você ver. Tem a obrigação de fiscalizar, eles têm condição de rever o contrato e fica criando um mecanismo para trabalhar com a memória do povo e fazer o povo de bobo e falar assim: nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo, enquanto isso o transporte está caindo aos pedaços. Isso é uma vergonha que está acontecendo em Belo Horizonte, é coisa que não pode acontecer, é coisa que é inadmissível. Gente, nós não podemos continuar sendo passado para trás e sendo chamados de bobos. Temos de reagir. Quer dizer que aquela emenda lá parlamentar que o Gabriel montou não vale de nada. O contrato fala que ele pode ser revisado. Pode e deve ser revisado e refeito de novo. Mas Gabriel quer fazer o quê? Política. Vamos ver, né? Se o povo vai lembrar de tudo isso que ele está fazendo ou só vai lembrar das tarifas grátis que ele está dando. Olá, gente, boa noite com vocês, tudo bem com vocês? Prazer, vamos interagir um pouquinho, ler e entender o que está acontecendo no transporte e falar com vocês um pouquinho do qual é a decisão do procurador da MP e tentar entendê-lo. O procurador da MP recomenda rompimento de contrato com empresas de ônibus em BH. Segundo Gladson, que participou de uma audiência pública na Câmara Municipal, escolheu as empresas realizadas teria sido fraudado em 2008. A entrega de mídia digital de todas as empresas foram feitas no mesmo computador e salvo no mesmo momento. É muito caso, apontou o procurador, foram utilizadas laranjas para esconder os verdadeiros donos das empresas, um grupo poderoso que utiliza de diversos CPF para beneficiar os verdadeiros donos, afirmou. Apesar das evidências,
apresentadas, Massari explicou que não possuem explicação e punições, pois todos os crimes estariam prescritos, o que na legislação permitiria a exigência ressarcimento pelos lucros indevidos nos últimos 5 anos, mas não a punição criminal de... Ainda que é possível as punições não possam mais ser aplicadas, recomendou anulação do contrato e a prescrição de crimes não impede. A prefeitura encerra o contrato que é fraudado, disse o procurador. Explicou ainda que a legislação federal prevê e permite o rompimento e, no limite da diretoria, pode publicar de interventores até a licitação seja realizada. Fraude repetiu no modelo do transporte metropolitano. Gladson Massari pontuou ainda que as fraudes na licitação da capital repetiram um modelo utilizando por fraude de licitação do transporte da região metropolitana. Esse procedimento foi realizado na época por Fuad Nômade, que era procurador do transporte mobilitário. Eu queria saber do procurador de justiça aonde que ele se encontrava e aonde que se encontrava a procuradoria, que não fez nada nesse momento, aonde que a passagem era 4,5 e nós tivemos os mesmos problemas na cidade e nada foi feito e tudo ficou do mesmo jeito. É muito triste, né, ver que não estão entendendo quais os prejuízos que a população pode ter com a ruptura desse contrato. Mas vamos ver até o ponto que chega. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, não sei a hora que você vai ver o vídeo. Vamos interagir um pouquinho. Mais uma polêmica do transporte. Briga entre Setra BH e PBH continua sem nenhum desfecho para a população de bem. O ônibus de PBH diz que empresas apontam custos sem comprovação para o aumento do ganho. Concessionárias acusam o poder público de não considerar despesas e cálculos de valores na operação dos coletivos. Executivo diz que seguiu a diretriz. O debate a respeito dos custos da operação dos ônibus coletivos que circulam em Belo Horizonte ganhou um novo capítulo nesta semana, depois de o Sindicato das Empresas de Transporte Público da cidade Setra BH acusar a prefeitura de não levantar 7 itens de custo de 3 tributos em conta no cálculo sobre os gastos do setor executivo municipal. Admiram que os concessionários apontaram existências de despesas, mas não comprovam com o objetivo do aumento ao valor recebido do serviço. As divergências em torno da planilha de custo do transporte estão no centro de negociações sobre possível redução da tarifa na base do coletivo atualmente fixado em R$ 6,00, retornando aos R$ 4,50 anteriores. Cobrados, os concessionários desejam um subsídio público de 740 milhões. A equipe do prefeito Fuad Nômade, PSD, montou uma planilha de custos baseada em critérios da Associação Nacional de Transporte Público, ANTP, mas o Setra BH rebateu com um documento que apresenta um número distintos entre lacunas que, segundo o sindicato, estão presentes no orçamento da prefeitura, a tópicos como gasto com peças, acessórios, serviços gerais que incluem a manutenção das garagens, alimentação dos trabalhadores e manutenção. O processo para o cálculo de remuneração completa do subsídio foi baseado em todos os conceitos orientado constante no método ANTP, da Lei 11.458 de 2023. Não há nenhuma possibilidade de correção aos impostos. E a briga continua. Um fala que está errado, o outro fala que está errado, e no meio está a população sofrendo com um transporte ruim e precário. E ninguém toma uma posição para ajudar a população. Será até quando que a gente vai ficar passando por isso? Olá, gente. Boa tarde, tudo bem com todos? Essa é uma matéria que eu vinha falando dela há muito tempo. E eu dava essa notícia do que estava acontecendo no transporte. E eu brigava e falava, tem um vídeo lá atrás meu,
falando a respeito dessa situação da empresa Saritu, que ela vinha sonegando esses tributos e não cumprindo com a obrigação com o FGTS. O FGTS ele é proposital e não é um dinheiro que o trabalhador ganha, né? É um trabalhador que o trabalhador recebe em torno de benefício. É descontado do trabalhador uma parte que é depositado para ele e se torna um investimento para ele. Vamos ler um pedaço da matéria para vocês entenderem. Empresário ligado à empresa Saritu é alvo da Polícia Federal e Receita Federal nesta terça-feira, no dia 6, por fraude à Previdência Social, ordem tributária. São suspeitos de desviar dinheiro de passagem antes que os recursos entrassem nas contas da companhia. Conforme a PF, o desvio ocorria para deixar as contas vazias, assim evitar eventuais bloqueios de bens. Em coletiva, nessa terça-feira, dia 6, a PF e a Receita Federal detalharam o suposto esquema de Rodrigo Mendonça, auditor fiscal superintendente adjunto. Explica como o patrimônio era simulado. São dois tipos de empresas: empresas operacionais e empresas patrimoniais. Essas empresas operacionais acumulavam dívidas em operação e empresas patrimoniais ficavam com patrimônio. As leis iam constituindo várias empresas, como pessoas distintas, as que participavam das licitações tinham dívida e as empresas operacionais tinham dívida de quase 1 bilhão. O delegado da PF, Márcio Zacro, explica que o mesmo com uma dívida de 735 milhões, a empresa de ônibus continuava participando de licitações com o poder público, independente de haver parcelamento dos débitos. Escrito os crimes de organização criminosa, fraude, processo executivo, imunização no meio de ilícito de dívida pela Justiça Federal, crítica ao escritório de advocacia e representação. O escritório de advocacia deixou uma fala que esses problemas técnicos aconteceram com a Saritu desde 2013. Quantas empresas que essa empresa comprou de 2013 para cá? Quantas empresas que eles adquiriram? Eles são donos de mais de 70% do sistema de transporte público. Então, essa é a vergonha do transporte público de BH. Justiça seja feita, né? A casa caiu.